Fala pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre reta real e módulo de um número. Só que, por que eu estou gravando de novo só em áudio? Porque como semana que vem a gente vai começar com as aulas ao vivo, eu optei por botar só em áudio porque me dá um pouco menos de trabalho, na verdade muito menos trabalho do que se eu fosse me gravar em vídeo para falar para vocês daquele jeito que eu mesmo gosto de fazer, tá bom? Mas como semana que vem a gente vai ter uma aula ao vivo, vocês vão começar a ter aula ao vivo, eu resolvi fazer só esse áudio para dar a introdução da aula que vocês vão ter mais elaborada na semana que vem, tá bom? Então vamos nessa. Bom, primeiro a gente vai começar com a ideia da reta real. O que é uma reta real? Ela é basicamente aquela ideia que vocês já tinham sobre reta numérica, nada mais é do que uma reta numérica. Porém, essa reta numérica agora, ela não vai ter nenhum buraquinho. Antes vocês estudavam a reta numérica como sendo de 0, 1, 2, 3, 4... e também para o lado negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. Porém, entre um número inteiro e outro número inteiro, a gente tem infinitos números. Por exemplo, entre o 1 e o 2, a gente tem o 1,3, 1,4, 1,45, 1,56, etc, etc, etc. Ou seja, tem infinitos números ali. Então, a gente vai começar a colocar os números racionais todos ali dentro daquela reta. Ela vai ter todos os números racionais e irracionais também, completando assim todos os números reais, sacou? Então vamos começar com um exemplinho aí de 2 sobre 3. Eu chamei esse 2/3 de Q e eu quero colocar ele lá na reta real. E aí, como é que a gente vai colocar esse número lá na reta? A gente vai pegar o numerador e vai dividir pelo denominador. 2 dividido por 3 dá 0,66666, ou seja, uma dízima que vocês já aprenderam. 0,66666 está entre 0 e 1. Então vamos colocar ele lá. Perfeito. Agora dá uma olhada nesse segundo exemplo, onde a gente tem P igual a 3 sobre 2. Se liga, para a gente marcar ele lá na reta real, a gente precisa dividir primeiro 3 por 2. 3 dividido por 2 dá 1,5, ou seja, 1,5, que está exatamente no meio entre 1 e 2. Tranquilinho, né? Mas e se tiver um número negativo, será que muda? O número negativo é a mesma coisa que o número positivo, a diferença é que ele é negativo, correto? Então dá uma olhada nesse novo exemplo aí. Se eu tiver menos 2,5, menos 2,5 é menos 2,5, ou seja, ele vai estar entre o menos 2 e o menos 3, como a gente está colocando ele aí na reta numérica. Ok, mas e se eu tiver uma fração negativa, será que tem alguma diferença? Cara, o jeito de fazer com fração negativa é o mesmo de fazer com uma fração positiva, só que, novamente, a única diferença é o sinalzinho de menos. E aí, vamos lá, olha para esse exemplo aí, eu tenho menos 7 sobre 2. Menos 7 dividido por 2 dá menos 3,5, ou seja, ele vai estar entre o menos 3 e o menos 4, então a gente coloca ele lá e fim de papo. Tá bem, agora eu quero que vocês utilizem essa ideia da reta real para a gente introduzir um novo conceito para vocês, que é o conceito do módulo. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar desse conceito, ou sabe que ele existe, ou já até aprendeu, mas a gente vai usar como exemplo essa reta numérica que vocês estão vendo aí. Primeiro eu quero que vocês olhem para aquele menos 3 ali que eu estou destacando. Pensa aí com você e se responde, qual é a distância que o menos 3 está do zero? A distância do menos 3 até o zero é 3. Então, a gente vai dizer que o módulo de menos 3 é 3. E a gente representa o módulo com aquelas duas barrinhas ali do lado do menos 3. Tá bom. Agora, presta atenção nesse 3 aí que eu estou destacando para vocês. Eu vou fazer a mesma pergunta. Qual é a distância do 3 até o zero? A distância do 3 até o zero também vai ser 3. Então, a gente também vai dizer que o módulo de 3 é 3 também. E aí, com isso, a gente conclui que o módulo de um número é a distância desse número até o zero. Tá bom. Então, vamos para o primeiro exemplo que eu quero que vocês deem uma olhada. Aqui a gente quer saber qual é o módulo de menos 5. Ou seja, eu quero saber a distância do menos 5 até o zero. E a mesma coisa que foi lá no menos 3, no menos 5 vai ser a mesma coisa. A distância de menos 5 até zero é 5. Então, 5 é o módulo de menos 5. No segundo exemplo, a gente vai querer saber qual é o módulo de 6. E bem, a distância de 6 até o zero é 6 mesmo, né? Então, o módulo de 6 vai ser 6 também. E repara que quando o número é negativo,
ou quando o número é positivo, a gente sempre tem que prestar atenção na distância até o zero. Ou seja, a distância ela nunca é nem positiva nem negativa, ela é apenas uma distância, correto? Então, módulo de um número negativo nunca vai ser negativo. A mesma coisa que o módulo de número positivo também nunca vai ser negativo, tá bom? Tá bom, mas e agora, se ao invés de eu te pedir o módulo de um número, eu te pedir o módulo de x e falar que esse módulo é igual a 5? Vai lá, pensa, quanto que você acha que é o valor de x? Bom, acertou quem pensou igual ao exemplo lá do menos 3. Você viu que o módulo de menos 3 era igual a 3, que o módulo de menos 5 era igual a 5. Se o módulo de x é igual a 5, significa que esse x é menos 5. Porém, a gente ainda tem que pensar qual é o outro número que também tem módulo 5. Porque, olha lá para o exemplo. Para o primeiro que eu falei com vocês, o módulo de menos 3 é 3. Perfeito, mas o módulo de 3 também é 3. Então, se eu estou dizendo que o módulo de x é 5, eu não tenho como saber se ele é 5 ou se ele é menos 5, porque o módulo de 5 e de menos 5 são 5. Ok, para fechar, eu queria que vocês pensassem nesse exemplo que está aí. O módulo de x menos 4 é igual a 7. E aí pensa comigo. A gente vai usar a mesma lógica que usou antes no exemplo anterior. Primeiro, a gente vai fazer x menos 4 igual a 7 e depois x menos 4 igual a menos 7. Se x menos 4 é igual a menos 7, então x é igual a menos 7 mais 4, x é igual a menos 3. Ou seja, eu peguei o valor que estava dentro do módulo e igualei primeiro a menos 7 e agora eu vou igualar a 7. E aí olha como é que vai ficar. X menos 4 é igual a 7, então o x vai ser 7 mais o 4 que passou para o outro lado. Sendo assim, x vai ser igual a 11. E aí, se você quiser checar se está certo ou se está errado, pega os dois valores de x que encontrou e troca lá no início dentro do módulo e vê se vai fazer sentido a sua resposta. E você vai perceber que está correto. Tudo bem, então? Então agora você vai tentar fazer os exercícios aí das tarefas que estão sendo mandadas para vocês no plural. E aí semana que vem a gente vai trabalhar esse conteúdo nas aulas ao vivo, tá bom? Valeu, galera. Um beijo.